mais um erro no ensino das testemunhas de Jeová sobre o escravo fiel. As testemunhas de Jeová ensinam que Jesus veio invisivelmente em 1914, e ficou fazendo uma inspeção de 1914 até 1918, para depois, em 1919, designar o escravo fiel e discreto, ou prudente, sobre os seus domésticos. Mateus 24, 45. Esta inspeção de 1914 até 1918 era para Jesus ver se os dirigentes da Torre de Vigia ou jw.org estavam ensinando a Bíblia direitinho para os domésticos. Os domésticos seriam a grande multidão das testemunhas de Jeová, que hoje é composta por cerca de 8 milhões de pessoas. Onde está o erro? O erro está em que Jesus ensinou os seus discípulos em Mateus 5, 48 que os seus discípulos tinham que ser perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito. E se o escravo fiel das testemunhas de Jeová não estava dando um alimento perfeito para seus domésticos em 1919, como que o Jesus da Bíblia, que era perfeito e exigia que seus discípulos fossem perfeitos, iria designar este escravo fiel e imperfeito sobre seus domésticos? Veja Mateus 24, 45. Perceba que de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 24, houve um bom espaço de tempo para os discípulos de Jesus conhecerem o seu mestre Jesus, e saber que eles tinham que ser perfeitos, completos, pois ser perfeito na Bíblia significa ser completo. Será que os dirigentes das testemunhas de Jeová em 1919 estavam completos? Estavam perfeitos? Não. Por quê? Porque em 1919, os dirigentes das testemunhas de Jeová distribuíam os livros do pastor Russell, que havia falecido em 1916, e ensinavam que o falecido pastor Russell estava supervisionando a obra das testemunhas de Jeová na terra. Isso é um ensino espírita que as testemunhas de Jeová não aprovam. Perceba que é uma sucedânea de erro, após erro, sucessivamente. Para o falecido pastor Russell ter sido ressuscitado, os dirigentes das testemunhas de Jeová estavam praticando uma apostasia igual Himeneu e Fileto, que ensinavam que a ressurreição já havia ocorrido. E por que foi ensino apóstata? Porque Himeneu e Fileto não conseguiram provar o seu falso ensino. Veja 2 Timóteo 2, 17, 18. Naquele tempo não tinha máquinas fotográficas e nem filmadoras. Então, como provar que a ressurreição dos cristãos já havia ocorrido? Perceberam? O pastor Russell escreveu vários livros ensinando que a pirâmide de Gizé, que havia lá no Egito, era a pedra de Jeová. Uma pedra que Jeová construiu para nela colocar o plano divino das eras, e continha a data da vinda de Jesus em 1874, e após um período de 40 anos, em 1914, viria a grande tribulação e o Armagedon. Isso não ocorreu, portanto, foi uma falsa profecia. Mas mesmo assim, os dirigentes da Torre de Vigia continuavam publicando esses livros que ensinavam falsas profecias, que o pastor Russell havia ressuscitado e supervisionava a obra teocrática das testemunhas de Jeová, e que a pirâmide de Gizé era a pedra de Jeová, que continha as datas proféticas exatas, datas de Jeová, dizia o pastor Russell. A pergunta é: se Jesus exigiu com antecedência que os discípulos fossem perfeitos, como que Jesus iria designar um escravo fiel e discreto como esse em 1919? Que estava dando alimento estragado, falsas profecias, falsos ensinos? Tem cabimento uma contradição dessa, a ser praticada pelo Jesus da Bíblia? Ensinando que as testemunhas de Jeová não deviam casar, e se fossem casadas, não deviam ter filhos, para terem todo o tempo integral dedicado a pregar as boas novas do reino do CG? Sim, o reino do CG, pois o reino de Deus, o reino do verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia, não obriga nenhum discípulo a ficar solteiro ou não ter filhos. Os dirigentes estavam ensinando que em 1925 seriam ressuscitados Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, rei Davi e outros príncipes da terra. E que precisavam de uma mansão para hospedar a tais. Esta mansão foi construída, graças à contribuição das incautas testemunhas de Jeová, que doaram do pouco que tinham, e esta mansão passou a ser moradia do dirigente juiz Rutherford, o escravo fiel e discreto de um homem só.
Pois as testemunhas de Jeová ensinam que o escravo fiel e discreto são um grupo de cristãos selecionados e ungidos pelo próprio Jesus Cristo em 1919. Tudo falácia. O Jesus Cristo da Bíblia jamais apoiaria uma contradição dessa. O Jesus da Bíblia jamais apoiaria uma obra infame, mentirosa, de falsos profetas, como essa, que depois ensinariam que o fim do mundo viria em 1975, e não veio, e neste ínterim, as testemunhas de Jeová eram instadas por este escravo fiel a venderem suas casas e aplicar o dinheiro comprando literaturas da gráfica Torre de Vigia e distribuindo para todo o mundo, para fazerem mais adeptos incautos de falsos profetas, pois tais dirigentes ensinavam que se o fim do mundo viria em 1975, por que não vender suas casas e depois construírem outra no novo sistema de coisas? E as incautas testemunhas de Jeová acreditaram nestes falsos profetas, venderam suas casas, deixaram de ter filhos. Hoje, estão sem casa para morar, estão idosos e sem filhos para cuidar deles em sua velhice. Pelos frutos conhecereis estes homens, disse Jesus, se referindo aos falsos profetas. Veja aí os frutos. Milhões de testemunhas de Jeová coagidas a ficarem presas numa escravidão que, se elas saírem, não terão saída honrosa, e são obrigadas a ingerirem medicamentos tarja pretas para controlarem suas neuroses, psicoses, ansiedades, depressão, adquiridas numa organização não de Jeová, mas de homens. Uma organização não de Jesus Cristo, mas de homens. Homens que prometem mas não cumprem. Falsos profetas. Pense nisso. Aceite Jesus, leia a Bíblia contém todo o alimento espiritual que o cristão precisa. Seja um escravo de seu irmão por ajudar-lhe a ter uma Bíblia, e a lhe tirar as dúvidas. E preste atenção, Jesus usou o condicional em Mateus 24, 45. Jesus não afirmou com exatidão que seria uma classe de escravo fiel que sempre seria fiel sempre, como as testemunhas de Jeová ensinam. Jesus não ensinou que este escravo fiel poderia continuar fiel para sempre. Não. O texto de Mateus 24, 45 é claro em mostrar feliz aquele escravo, se o seu amo o achar fazendo assim. Se indica uma indeterminação, ainda não se sabe o resultado. Se é uma palavra condicional. Para ser escravo fiel de Jesus, precisamos perseverar até o fim, senão, não seremos salvos. O mesmo se aplica ao escravo de Mateus 24, 45. Não tem essa de que é uma classe predestinada, isso não existe. Este escravo seria feliz, se estivesse dando alimento perfeito. O que é o alimento perfeito? É o ensino da Bíblia, e não o ensino falso, mutável, inseguro, inconstante, das testemunhas de Jeová, que elas são obrigadas a engolir na marra, mesmo não querendo, como era no caso de 1919, continuavam distribuindo alimento podre, sem teor nutritivo nenhum, a não ser alimentar fantasias e ilusões. Portanto, como o verdadeiro Jesus da Bíblia iria designar uma classe de escravo fiel nestas condições? Jamais. Pense nisso.